Existe uma bênção tão poderosa no capítulo 6 de Números, que quando a gente entende de verdade, percebe que paz, prosperidade e propósito não começam fora de nós. Começam na forma como nos alinhamos com Deus, com a nossa essência e com os princípios da vida. Muita gente passa anos correndo atrás do sucesso, atrás do dinheiro, de reconhecimento, de liberdade, felicidade, mas continua carregando medo, culpa, confusão, ansiedade e um vazio que nada parece preencher. E talvez o segredo não esteja em fazer mais coisas, talvez esteja em viver de um jeito mais consagrado, mais consciente, mais alinhado, mais verdadeiro. No capítulo 6 de Números, vamos descobrir uma mensagem profunda sobre separação, identidade, bênção, direção e paz. Porque esse capítulo nos ensina que uma vida abençoada não é uma vida sem desafios. É uma vida guiada, protegida e alinhada com o propósito que recebemos do Criador. A verdade é que muitos de nós queremos prosperar. Nós queremos viver melhor, ter paz dentro de casa, saúde no corpo, clareza na mente, alegria na alma, liberdade financeira, tempo para viver, força para vencer e sabedoria para tomar decisões. Mas ao mesmo tempo a gente muitas vezes se sente preso. Preso em pensamentos negativos, preso em hábitos que enfraquecem, presos em ambientes que sugam nossa energia, presos em crenças como eu não consigo, isso não é para mim, eu nunca vou sair desse lugar, eu não nasci para prosperar, eu nasci para sofrer, dinheiro é coisa ruim, ser feliz é difícil, ter paz é impossível. Mas a Bíblia nos mostra outro caminho, um caminho de consagração. E a consagração de forma simples significa separar a nossa vida para algo maior. Não é viver uma vida pesada, religiosa, triste ou cheia de culpa. Consagração é viver com consciência. É entender que a nossa vida tem valor. Nosso tempo tem valor, nossos dons, nossa mente, nosso corpo, tudo tem valor. Nossas escolhas têm consequências. E quando a gente começa a se alinhar com princípios mais altos, a nossa vida começa a mudar por dentro. E quando muda por dentro, mais cedo ou mais tarde, muda por fora também. No capítulo 6 de Números, fala duas coisas muito importantes. Primeiro, fala sobre o voto do nazireu. O nazireu era alguém que se separava por um tempo para Deus. Era uma pessoa que assumia um compromisso especial de consagração. Ela escolhia abrir mão de algumas coisas para viver um período de mais foco, pureza, disciplina e conexão com o Criador. Depois, no final do capítulo, aparece uma das bênçãos mais conhecidas da Bíblia, a bênção sacerdotal. Aquela que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção não é apenas uma frase bonita. Ela revela um princípio profundo. A verdadeira prosperidade começa quando a vida está debaixo de uma bênção maior do que o nosso próprio esforço. Porque o esforço é importante, trabalho é importante, planejamento é importante, disciplina é importante,
Mas existe uma paz que o esforço sozinho não entrega. Existe uma proteção que o dinheiro sozinho não compra. Existe uma direção que a inteligência humana sozinha não alcança. Existe uma prosperidade que nasce quando a gente une ação, sabedoria, fé, propósito e alinhamento com o Criador. O que podemos aprender neste capítulo? O primeiro ensinamento é que uma vida consagrada é uma vida com direção. Nós não fomos criados para viver de qualquer jeito. A gente pode até viver no automático por um tempo, mas cedo ou tarde a alma começa a pedir sentido. A gente começa a perceber que não basta acordar, trabalhar, pagar conta, resolver problemas, dormir e repetir tudo no outro dia. Existe algo dentro de nós que pergunta: é só isso? E a resposta é não. Nós não nascemos apenas para sobreviver. Nós nascemos para crescer, servir, criar, prosperar, abençoar, construir e viver com propósito. Quando alguém fazia o voto do Nazireu, essa pessoa estava dizendo: por um tempo eu vou sair do comum, eu vou me separar da distração, eu vou lembrar quem eu sou, eu vou me aproximar de Deus, eu vou viver com mais consciência. E isso fala muito com a nossa vida hoje, porque talvez o que esteja faltando para muitos de nós não seja mais oportunidade. Talvez seja mais direção, mais foco, mais clareza, mais direção. Às vezes a vida não está travada porque Deus não abençoa. Às vezes a vida está travada porque a gente está dividido demais. Queremos paz, mas alimentamos a confusão. Queremos prosperidade, mas mantemos pensamentos de escassez. Queremos saúde, mas destruímos o nosso corpo com excesso, com preocupação, com descuido. Queremos propósito, mas gastamos nossos dias com coisas que não constroem nada. No capítulo 6 de Números, ele nos chama para uma pergunta simples e profunda. O que nós precisamos separar da nossa vida para nos aproximarmos daquilo que realmente importa? E o segundo ensinamento é que prosperidade exige renúncia inteligente. O voto do Nazireu também envolvia renúncia. E essa palavra assusta muita gente. Mas renúncia não é perda quando ela nos aproxima do propósito. Renúncia é sabedoria. É escolher melhor em vez do mais fácil. É abrir mão do que enfraquece para proteger o que fortalece. É dizer não para algumas coisas porque existe um sim maior dentro de nós. A gente quer prosperar, mas precisa entender que prosperidade de verdade não combina com desordem interior. Não dá para construir uma vida livre alimentando pensamentos de prisão. Não dá para viver em paz cultivando mágoa todos os dias. Não dá para crescer com propósito mantendo hábitos que roubam nossa energia. Não dá para viver riqueza com sabedoria se a mente ainda enxerga dinheiro com medo, com culpa ou descontrole. A prosperidade com propósito exige maturidade. E maturidade começa quando a gente para de culpar tudo ao redor e começa a assumir responsabilidade pelas escolhas de cada dia. Não para viver com peso, mas para viver com poder. Porque quando a gente assume responsabilidade, a gente também recupera autoridade sobre a própria vida.
a gente começa a dizer: eu não vou mais alimentar essa crença. Eu não vou mais repetir esse ciclo. Eu não vou mais desperdiçar meus dons, meus talentos, minhas habilidades. Eu não vou mais viver menor do que fui criado para viver. Eu vou crescer com sabedoria, eu vou prosperar com propósito, eu vou cuidar da paz ou da minha paz, eu vou honrar a vida que recebi. Isso é despertar. E o terceiro ensinamento é que a bênção começa com proteção. A bênção de número 6 começa assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Antes de falar de paz, o texto fala de proteção. Isso é muito profundo porque nem toda porta aberta é bênção. Nem todo caminho fácil é direção. Nem toda oportunidade combina com o nosso propósito. Nem toda pessoa que se aproxima carrega paz. Nem todo ganho vale o preço da alma. Por isso, uma das maiores bênçãos da vida é ser guardado. Guardado de decisões precipitadas, guardado de relações destrutivas, guardado de negócios sem propósito, guardado de pensamentos que nos diminuem, guardado da pressa, da comparação, do orgulho, da ganância, do medo. Muitas vezes a gente pede para crescer, mas Deus primeiro nos ensina a proteger o que já temos. Proteger a mente, o coração, os dons, a saúde, a família, a paz. Porque prosperidade sem proteção vira peso. Sucesso sem paz vira prisão. Dinheiro sem sabedoria vira confusão. Liberdade sem direção vira perdição. Então, quando Números 6 diz: o Senhor te guarde, nós podemos entender que a bênção verdadeira não é apenas receber mais, é também ser protegido daquilo que poderia nos destruir. E o quarto ensinamento é viver com o rosto de Deus sobre nós, ou seja, é viver com aprovação interior. A bênção continua. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Esta imagem é linda. É como se Deus olhasse para nós com favor, com luz, com presença e cuidado. Isso nos ensina algo poderoso. A gente não precisa viver mendigando a aprovação do mundo quando entende que nossa identidade vem de uma fonte maior. Muitas vezes, ou muitas pessoas vivem cansadas porque tentam provar valor o tempo todo. Provar que são boas, que são capazes, que merecem, que podem, que venceram. Mas o capítulo 6 de Números nos lembra que existe uma bênção em viver debaixo do olhar do Criador. Quando a gente sabe quem é, para de se perder tentando ser tudo para todos. Nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, temos uma identidade, temos uma essência. Existe algo único que foi colocado dentro de nós. E quando a gente se desconecta dessa essência, começa a viver a vida dos outros. Comparamos nosso caminho, imitamos o propósito alheio, corremos atrás de metas que não são nossas, compramos coisas para impressionar outras pessoas, fazemos escolhas para agradar quem nem conhece nossa dor.
Mas quando a luz do Criador resplandece sobre nós, a gente começa a voltar para casa. Casa aqui não é um lugar físico, é voltar para a própria essência. É lembrar que eu não sou um acidente, eu não sou apenas minhas dores, eu não sou as minhas perdas, eu não sou meus erros. Eu sou alguém chamado para crescer, servir, prosperar e viver com propósito. Essa consciência cura muita coisa. E o quinto ensinamento é misericórdia nos liberta da culpa. O texto também diz, e tenha misericórdia de ti. Isso é importante porque muita gente quer mudar de vida, mas carrega culpa demais. Culpa pelo passado, culpa pelas escolhas erradas, oportunidades perdidas, por ter demorado a acordar, culpa por não ter feito antes. Mas a misericórdia nos ensina que o passado pode ensinar, mas não precisa nos aprisionar. Nós podemos reconhecer erros sem morar neles. Podemos aprender com quedas sem transformar a queda em identidade. Podemos recomeçar com humildade, com coragem e com fé. A culpa pesa, a consciência desperta, mas existe diferença. A culpa diz, acabou para nós. A consciência diz, vamos aprender e levantar. A culpa prende, a misericórdia cura. A culpa enfraquece, a verdade liberta. Então, se a gente quer viver paz, prosperidade e propósito, precisamos permitir que a misericórdia limpe o peso que não precisamos mais carregar. Nós não podemos mudar o ontem, mas podemos escolher o que vamos fazer com o hoje. E o hoje, quando bem vivido, começa a reconstruir o amanhã. E o sexto ensinamento, paz é a maior riqueza. A bênção termina dizendo, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Perceba, o fechamento da bênção é paz. Não é fama, não é aplauso, não é status, é paz. Porque a paz é uma das maiores riquezas da vida. Tem gente com dinheiro, mas sem paz. Tem gente com casa bonita, mas com a alma bagunçada. Tem gente com a agenda cheia, mas o coração vazio. Tem gente com aparência de sucesso, mas vivendo uma guerra por dentro. A paz verdadeira não significa ausência de problemas. Paz é presença de direção. É saber que mesmo diante dos desafios, nós não estamos sozinhos. É deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. É olhar para a vida e saber que estamos caminhando na direção certa. É ter coragem para dizer sim ao que constrói e não ao que destrói. É parar de viver escravo da opinião dos outros. É parar de negociar a própria essência por aceitação. É parar de correr atrás de tudo e começar a caminhar com propósito. A paz é o ambiente onde a prosperidade saudável cresce. Porque quando existe paz, a mente pensa melhor. O corpo responde melhor, as decisões ficam mais claras, os relacionamentos ficam mais leves, o trabalho ganha sentido, o dinheiro vira ferramenta, o tempo vira vida e a alma respira. Agora, como a gente aplica isso na nossa vida? Primeiro precisamos separar um tempo para realinhar a nossa vida. Não precisa ser algo complicado. Podemos começar com alguns minutos por dia
silenciar, orar, meditar, refletir, escrever, perguntar. Perguntas como: que tipo de vida eu estou construindo? O que está roubando minha paz? O que está bloqueando a minha prosperidade? Que crença eu preciso abandonar? Que hábito eu preciso mudar? Que dom eu preciso desenvolver? Que decisão eu estou adiando? O que Deus, a vida e minha própria consciência estão tentando me mostrar? São perguntas interessantes que podem nos ajudar. E segundo, precisamos cuidar melhor das nossas escolhas. A vida muda quando as escolhas mudam. Nós não precisamos mudar tudo em um dia, mas precisamos começar. Talvez um pensamento diferente, uma atitude melhor, uma conversa mais honesta, um hábito mais saudável, um limite necessário, um plano mais claro, uma decisão com coragem. São passos importantes. E terceiro, precisamos parar de brigar com a nossa essência. Nem todo mundo nasceu para fazer a mesma coisa. Nem todo mundo prospera do mesmo jeito. Cada um de nós recebeu dons, talentos, capacidades e caminhos diferentes. A nossa missão não é copiar ninguém, é despertar aquilo que já foi colocado dentro de nós. Quando a gente tenta viver uma vida que não é nossa, tudo fica pesado. Mas quando começamos a viver alinhado com a nossa essência, a vida ganha força. A prosperidade fica mais natural, a criatividade aumenta, a coragem cresce, a alegria volta e a paz começa a aparecer nas pequenas coisas. E quarto, precisamos entender que prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é importante, sim. Ele pode servir, construir, libertar, cuidar, realizar, abençoar, mas prosperidade também é saúde, é tempo, é paz, é família, é sabedoria, é propósito, é alegria, é liberdade, é dormir bem, é acordar com sentido, é ter domínio sobre si, é viver sem ser escravo do medo, sem ser escravo da culpa, da comparação, da escassez. A verdadeira prosperidade é uma vida inteira florescendo. Então esse capítulo nos chama para uma vida mais alta, uma vida onde a gente não vive perdido, jogado, apagado, preso ou dominado pelo medo. Nós somos chamados para viver de forma consciente, separar o que é sagrado, proteger a paz, honrar os dons, cuidar da mente, curar o coração, trabalhar com sabedoria, prosperar com propósito, crescer sem perder a alma, vencer sem abandonar a nossa essência, construir riqueza sem se tornar escravo dela, ser livre por dentro antes de buscar liberdade por fora. Porque a maior prisão não é a falta de dinheiro, é falta de consciência. É viver sem saber quem somos, é carregar pesos que não precisamos carregar, é passar anos tentando agradar o mundo e esquecer a missão que Deus colocou dentro de nós. Mas hoje, através dessa mensagem, nós podemos despertar. Podemos entender que existe uma bênção disponível. Existe um caminho de paz, existe uma vida com propósito, existe uma prosperidade que não destrói, existe uma riqueza com sabedoria, existe uma liberdade que começa dentro, existe uma identidade esperando ser vivida. E talvez este seja o momento de nós dizermos para nós mesmos:
Eu escolho viver alinhado, eu escolho cuidar da minha paz, eu escolho prosperar com propósito, eu escolho abandonar o medo, eu escolho parar de carregar culpa, eu escolho honrar meus dons, eu escolho viver a vida que nasci para viver. A bênção de números 6 não é apenas uma oração antiga. É uma direção para a nossa vida hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a luz do Criador ilumine o nosso caminho. Que a misericórdia cure o que ainda pesa dentro de nós. Que a paz governe nossa mente, nossa casa, nosso trabalho, nossas decisões e nossos sonhos. Que a gente cresça sem se perder, que a gente prospere sem esquecer o propósito, que a gente vença sem abandonar a essência, que a gente tenha riqueza com sabedoria, sucesso com paz e liberdade com direção. Porque a vida que fomos chamados para viver não é uma vida pequena, presa, apagada e cheia de medo. Nós somos chamados para viver uma vida livre, consciente, próspera, saudável, feliz e cheia de sentido. E o segredo começa quando a gente decide alinhar a vida com aquilo que é eterno, é verdadeiro e essencial. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe seu like, porque isso ajuda essa palavra a chegar a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que a vida pode ser mais leve, mais livre e mais alinhada com Deus. E no próximo vídeo nós vamos continuar essa jornada de despertar para uma vida com mais consciência, com mais fé, com mais propósito, prosperidade e com mais liberdade interior. Que a paz esteja contigo. Nos vemos no próximo vídeo.